Pessoal, bom dia. Então, eu sou a professora Samantha e nós estamos aqui para mais uma aula de biologia. E o assunto de hoje são as mutações gênicas. O que são as mutações gênicas? Mutações nada mais são do que modificações que acontecem na molécula de DNA, levando, portanto, a modificações no indivíduo. Lembrem-se que quando a gente estudou o DNA, nós vimos que ela é a molécula que armazena todas as nossas informações genéticas. Portanto, quando ocorre alguma alteração nesse código genético, altera-se também a característica que ele determina. Aqui nós temos um exemplo de um gene, uma alteração genética, que proporciona o aparecimento de uma doença chamada anemia falciforme. Nesse tipo de alteração genética, a gente tem uma modificação em apenas uma base nitrogenada, levando à modificação total da proteína que está sendo codificada. Essa alteração da proteína acaba alterando o formato normal das nossas hemoglobinas ou das nossas células vermelhas, fazendo com que ao invés do seu formato original, ela adquira esse formato em forma de C, em forma de uma foice. Por isso caracteriza a doença chamada anemia falciforme. Nesse tipo de doença, nesse tipo de anemia, os glóbulos vermelhos não conseguem transportar de forma eficiente os nutrientes e o oxigênio pelo sangue, fazendo com que a pessoa sinta sintomas de cansaço, prostração, fraqueza, podendo levar a casos mais agravados ainda de uma anemia profunda. Então, esse tipo de alteração cromossômica, causada na alteração do gene, leva ao aparecimento dessa doença e à deformidade, portanto, da hemácia. Continuando. Apesar da gente sempre relacionar as mutações a alguma doença ou a algo ruim, nós temos que lembrar que elas também são a fonte da variabilidade genética. Ou seja, as mutações proporcionam mudanças no DNA. E essas mudanças levam a diferenciações entre os indivíduos, fazendo com que eles adquiram variações de uns para os outros. Portanto, isso acaba levando a uma maior variabilidade genética, o que contribui para o aumento da biodiversidade. Então, como há variações entre os seres vivos, a gente pode dizer, inclusive, que isso acarreta em um processo evolutivo. Os seres acabam adquirindo modificações e elas, por serem muitas vezes modificações boas, podem proporcionar uma maior adaptação daquele ser vivo ao ambiente. Um exemplo são os bebês agora que estão nascendo com a imunidade natural contra a Covid-19. Então, esses bebês, por ter uma modificação no seu DNA, já têm uma imunidade natural contra uma doença que nós não tínhamos antes. E essas mudanças levam a diferenciações entre os indivíduos, fazendo com que eles adquiram variações de uns para os outros. Portanto, isso acaba levando a uma maior variabilidade genética, o que contribui para o aumento da biodiversidade. Então, como há variações entre os seres vivos, a gente pode dizer, inclusive, que isso acarreta em um processo evolutivo. Os seres acabam adquirindo modificações e elas, por serem muitas vezes modificações boas, podem proporcionar uma maior adaptação daquele ser vivo ao ambiente. Um exemplo são os bebês agora que estão nascendo com a imunidade natural contra a Covid-19. Então, esses bebês, por ter uma modificação no seu DNA, já têm uma imunidade natural contra uma doença que nós não tínhamos antes. Então, tudo isso acaba levando um aumento da biodiversidade, um aumento da quantidade de seres vivos, justamente devido às diferenciações que eles apresentam de uns para os outros. Nós temos alguns fatores que vão causar essas mutações. Então, são fatores que influenciam e afetam a forma como a mutação pode acontecer. Existem os fatores naturais e aqueles produzidos pelo homem. Dentre os fatores que a gente pode citar de fator natural, a gente tem a radiação ultravioleta, que é aquela oriunda dos raios solares. Nós sabemos que a radiação emitida pelo Sol tem o poder de invadir as nossas células e atingir o nosso material genético, podendo provocar modificações graves.
que muitas vezes podem levar a uma doença como um câncer de pele. Para isso, a nossa pele ela tem uma proteção natural que é a produção da melanina. Então, quando a gente se expõe ao sol, a nossa pele acaba ficando bronzeada, né, com uma cor mais intensa, mas isso não é para deixar a gente mais bonita. É simplesmente um mecanismo de proteção do organismo para que, produzindo a melanina, haja um bloqueio maior dessa radiação que está infiltrando nas suas células e assim proteger o seu DNA. Nós temos também as radiações ionizantes, que são aquelas emitidas por alguns equipamentos, como os raios-x, raios gamas e partículas emitidas por elementos radioativos. Essas radiações ionizantes elas já são mais severas e, caso o organismo absorva uma quantidade muito grande desse tipo de radiação, as modificações podem ser ainda mais severas, podendo levar a casos clínicos, né, graves e até mesmo a morte. Nós temos também os agentes químicos como fatores que influenciam as mutações. São substâncias químicas que, por ter, né, componentes provenientes, né, de alimentos processados ou ultraprocessados, principalmente os corantes, conservantes, agrotóxicos, né, podem levar a erros na replicação do DNA. Então, quanto mais o seu organismo absorver algum tipo de agente químico como esse, maior será as chances de um erro como esse acontecer no seu DNA. Esses erros vão levar à formação de células contendo um DNA errado, um DNA mutante, um DNA com modificações. E a célula, ao se multiplicar, passa esses erros, né, adiante. Portanto, essas células acabam formando pequenos tumores que podem levar posteriormente à formação de um câncer. Tá? Nós temos alguns tipos de mutações, né, que vão estar relacionadas a problemas, digamos, na própria molécula do DNA. Ou seja, não são modificações que vão afetar o número de cromossomos, mas sim a estrutura dele, como a deleção, que é a perda, né, de um pedaço do cromossomo, a translocação, que é a transferência de um segmento de um cromossomo para outro, a duplicação, que é a repetição de um segmento desse cromossomo, né, dessa informação genética, fazendo com que ela apareça de forma duplicada, e a inversão, que é a mudança na direção de um segmento do cromossomo. Todas essas alterações estruturais do cromossomo vão levar a modificações nas proteínas que são geradas, afetando, portanto, a característica que aquele indivíduo possui. Então, aqui nós temos alguns exemplos: a deleção, perda de uma das partes deste cromossomo, a duplicação, que é quando uma parte desse código genético aparece de forma duplicada, a translocação, que é quando partes de um cromossomo são translocadas, né, trocadas de um para o outro, e a inversão, quando a gente tem literalmente uma inversão, né, do código daquele cromossomo, alterando, portanto, a proteína que está sendo codificada. Bom, como nós seres humanos fazemos parte da biodiversidade natural do nosso planeta, nós podemos observar que as mutações ao longo do tempo também proporcionam as modificações, fazendo-nos evoluir. Então, né, nós temos os nossos antepassados, como nós já conhecemos, os australopitecos, o Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, até chegar em nós, Homo sapiens. Se nós pararmos para analisar, nós nos modificamos muito do passado até os dias atuais. E todas essas modificações foram proporcionadas pelas mutações ocorridas no DNA, que levaram às modificações das características do ser humano, fazendo com que ele evoluísse, adquirindo assim características adaptativas que proporcionaram a ele uma melhor adaptação ao ambiente e, portanto, um melhor sucesso também. Com isso, as chances, né, de a gente ter sucesso, se reproduzir, gerar descendentes e perpetuar a nossa espécie são ainda maiores. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até mais.